Beleza. Então vamos lá, turma. Hoje vamos fazer a nossa aula. Eu pensei em uma aula para a gente fazer de forma interativa, para a gente poder, não só eu ficar falando, mas para a gente poder compartilhar também, né, a respeito da vida da nossa mãe e a nossa vida em relação a essa mãe. Eu pensei como trazer isso para vocês, né, no meu caso, né? Quem é minha mãe, né? Quem sou eu, para a gente poder assim dar uma conversada e fazer uns paralelos entre a mãe do outro e como é a minha mãe, como que é que funciona, se isso é normal, se isso não é. Mas para dar início, eu tenho uma história muito curiosa com a minha mãe, que na verdade é a minha história de nascimento, que eu sou filho de uma mulher de 45 anos. A minha mãe teve eu com 45 anos, teve minha irmã com 40 e ela achou que já havia sido encerrado o ciclo dela, mas na verdade, depois de 5 anos, aí acabou aparecendo eu. E minha mãe sempre teve muito medo, né, dessa gravidez dela dos 45 anos. Ela já tinha da minha irmã e depois acabou ficando com muito mais medo da minha gravidez, porque na cabeça dela ela tinha uma coisa que talvez ela nunca viria os filhos dela crescer, né? Ela tinha um medo dentro dela, uma coisa assim travada dentro dela que passava pela cabeça dela que jamais ela ia ver esse filho que veio concebido aí aos 45 anos. E hoje não, né? Mas semana que vem, dia 16, a minha mãe está completando 80 anos de idade. Então eu tô com 30, vou fazer 35, minha mãe tá com 80 anos de idade. Então a gente tem uma diferença assim muito interessante em relação a, a essa coisa, né, de como é a mãe, como é essa relação mãe e filho, né? E outra questão também que é curiosa da minha mãe, que eu aprendi muito com ela depois de um tempo que eu comecei a observar como ela é que ela não teve mãe. A minha mãe, quando ela nasceu, a mãe dela faleceu já logo na sequência. Então, eu sou um filho de uma mãe com 45 anos e a minha mãe não teve a sua mãe, né? Então, imagina, ela teve os filhos dela com essa sensação de não conseguir criá-los, não conseguir ver esses filhos grandes. E além de tudo, ela foi mãe sem ter a própria mãe, né? Então foi um grande desafio para minha mãe, foi uma grande luta que ela teve. Por que que eu estou trazendo essas informações? Hoje eu tenho a minha mãe viva, acredito que tem pessoas aqui que possuem a mãe viva, tem pessoas aqui que a mãe já deve ter partido, e cada um tem uma particularidade em cada história relações que são relações positivas, outras pessoas contendo uma relação entre mãe e filho, talvez uma relação abusiva, outros com uma relação onde a mãe foi muito boa. Aí, em outros casos, a mãe não foi muito boa, não sabia ser mãe, tudo era uma novidade para ela. Então, eu trouxe, né, essa introdução falando a respeito dessa minha mãe, né, e também dessa mãe dela que ela não teve, para a gente poder ir despertando nossos pensamentos, né, a respeito da nossa vida, porque muitas vezes a gente acha que a nossa vida adulta pode ter sido um resultado somente vinculado com as coisas que essa mãe colocou na nossa mente, colocou na nossa vida. Mas assim como que eu estava falando com a Pri, antes de vocês entrarem, esse movimento, né, de mãe e filho, né, como que a gente faz para descobrir isso? Eu falei assim, Pri, você poderia falar a respeito da sua mãe? Ela falou assim, melhor não. E eu vou deixar aberto para vocês aqui, para vocês poderem compartilhar sobre a mãe de vocês, sobre essa relação, para a gente poder fazer um momento bem emocionante, um momento onde a gente se emociona em falar da própria mãe. Eu mesmo.
me emociono em falar da minha mãe porque ela é uma mulher muito forte, muito guerreira. Ela trabalhou a vida toda e por muitos anos da vida dela, ela se dedicou a um trabalho pesado, um trabalho que não foi tão agradável para a saúde física dela. E hoje ela é uma mulher de 80 anos extremamente curvada, assim, extremamente corcunda. Esse peso da vida que caiu sobre os ombros dela, digamos assim e sobre todos os cuidados que ela teve na vida dela, não só comigo e com a minha irmã, mas com muitas pessoas que passaram na vida dela e ela acabou cuidando dessas pessoas, pessoas da própria rua que a mãe não cuidava direito, minha mãe cuidou dos irmãos dela, até os irmãos mais velhos, a minha mãe cuidou. A minha mãe passou uma vida inteira de cuidados. Ela passou uma vida inteira cuidando de outras pessoas, estendendo a mão para outras pessoas, sem, pedir absolutamente nada em troca. E até hoje ela continua fazendo isso. Com 80 anos, pessoal, a minha mãe, ela ainda dirige o Fusquinha dela, que ela comprou há 50 anos atrás. Fez 50 anos atrás de documento. São 76 anos que ela tem um Fusquinha azul. Sabe aquele Fusquinha azul por onde você passa a molecada dá tapa na cabeça, assim, aí vira aquela briga do Fusca azul? Exatamente. A minha mãe é uma causadora ainda de discórdia, assim, na rua onde que ela passa. Ela passa com o Fusquinha dela, o pessoal já fica já um batendo na cabeça do outro, do Fusca azul, né? Aquela brincadeira de criança. E não é só com criança, não, adulto também faz. Mas uma história de uma mulher muito guerreira, sabe? Que com 80 anos de idade ainda dirige. E às vezes, quando ela está no trânsito, ela está numa vaga, um carro estaciona atrás dela e o outro estaciona muito perto, ela vai e pede ajuda para uma pessoa para poder tirar, porque ela tem medo de tirar, mas mesmo assim ela não para, mesmo assim ela vai, ela. Chega no dia de pagamento dela, ela pega o carro dela, vai receber o dinheiro no banco, ela faz compra, vai duas, três vezes no supermercado por semana. Durante a semana, ela cuida das minhas sobrinhas. Eu tenho duas sobrinhas. A minha irmã trabalha pra caramba, o meu cunhado também trabalha pra caramba. As meninas passam em casa de segunda a sexta-feira, todos os dias de manhã, até de tarde, uma delas, e a outra só no período da manhã, porque a outra já tá indo na escolinha de tarde. E ela cuida da casa ainda com 80 anos, e ainda o mais difícil dela, ela ainda cuida do meu pai doente, cara. E eu tenho pago para ela, já vai fazer em torno de uns 5 anos, eu pago uma mulher para ajudá-la, né, fazer a faxina na casa, poder estar lá junto com eles durante o dia. Mas a história é simplesmente incrível. É uma história de muita superação, é uma história de muita riqueza, é uma história que tem uma beleza tão profunda que eu falei assim, gente, Dia das Mães, talvez acho que seja melhor a gente conversar sobre as nossas mães ao invés da gente falar sobre outros assuntos, porque eu tenho certeza que cada uma das mães de vocês tem uma história interessante. Independente se o desfecho talvez não seja tão positivo, mas eu gostaria que, se alguém sentir no coração a partir de agora, quiser compartilhar um pouco sobre a história da mãe, Prix, Eliana, Alessandra, Senise, Van, quiser contar sobre a mãe aqui como é, conta pra gente. Partilha a mãe de vocês como é, pra gente poder entender como é a vida dessas mulheres guerreiras. Ou se você for a própria mãe, quiser contar um pouco como é essa relação de mãe e filho pra gente, fique à vontade para poder falar nesse momento. É só abrir o microfone. Vamos ver se alguém se candidata. Vamos ver se alguém se candidata. Oi, Lucas. Ah, Senise. Boa, Senise. Conta Boa pra. noite. Boa noite. Eu sou Tira esse mãe. negocinho aí da frente aí pra gente poder ver. Tem alguma Peraí, coisa. é que tá. Deixa eu mudar a luz aqui, que eu tô com Não, dá pra só. ver, é só tirar essa pedrinha da frente aí, ó. Ah, ela tá. Deixa eu ver se ele não vai cair. Não vai. Isso, Saiu? aí. Pronto. Assim já tá ótimo já. Ela é.
Dá para ver assim? Que eu tô sentada no chão aqui e ele Dá tá para ver. em cima. Não para. Mas em pezinho ele não. Bom, eu sou filha de uma mulher com 94 anos, ainda viva e lúcida, e sou mãe de um rapaz de 34 anos. Então, eu tenho as duas experiências. Estava ouvindo você falar da sua mãe, e a minha mãe tem uma história parecida, Lucas. É a filha mais velha, né, de 7 irmãos. Aos 6 anos de idade foi tirada da escola, não, 7, 8 anos de idade foi tirada da escola para ajudar o meu avô a cuidar do sítio, a minha avó a cuidar da casa, para que as outras irmãs e os irmãos mais novos pudessem estudar. Então, foi uma dor muito grande que ela carregou. Passou uma vida também cuidando muito, cuidou dos irmãos mais novos, cuidou dos filhos, né? Ajudou a cuidar de netos e até os 82, 83 anos ela teve bastante autonomia. Pois ela foi decaindo. Em 2020, um dos meus irmãos faleceu. Ele tinha se separado e tinha voltado a morar com ela. E aí para ela foi um golpe muito duro, né? E ela foi decaindo. É uma mulher assim muito admirável em diferentes aspectos, né? Foi muito guerreira para criar os filhos e foi muito presente nas nossas vidas, mas como cuidadora. Nunca foi uma mulher muito amorosa e nem determinada para as coisas dela, né? Teve oportunidade depois de adulta de voltar a estudar, quando a mãe dela voltou a fazer o que hoje a gente chama de EJA, né? Mas naquela época tinha outra intitulação. Ela não quis, foi muito resistente e é muito resistente a mudanças, a modernidades, e foi e colocou um pouco assim, né, dessas resistências, especialmente para mim e para minha irmã. Minha relação com ela não foi sempre uma relação fantástica. Relação de filho com mãe, normalmente, via de regra, é uma relação diferente de mãe com filha, especialmente nas mães das idades, né, na idade das nossas, que eram mães de outras gerações. E, então eu vejo bastante diferença na relação da minha mãe comigo e com a minha irmã e com os meus irmãos. Minha mãe passou a ser um pouco mais amorosa, Lucas, depois que eu fiquei adulta e que eu fui trabalhando essa questão, né? De ser mais carinhosa, de ser mais amorosa com ela, de ser muito amorosa com o meu filho. E, e aí, hoje, ela é uma mulher mais aberta a ser carinhosa, tá? A dar e receber carinho. Mas foi uma guerreira. Como cuidadora, foi uma mulher fantástica e fez com que todos os seus filhos estudassem, porque era o sonho da vida dela, né? Que Uhum. todos seguissem alguma profissão, mas com formação, e nos ensinou esse valor, sabe? De estudar e de que a gente pode mudar a vida da gente, né? Com a educação, com formação. Tá? E isso foi bastante valioso para mim, porque eu também ensinei isso para o meu filho, né?
em condições diferentes. E o que eu posso dizer, né, da maternidade? A maternidade não são flores o tempo todo, né? As pessoas romantizam muito a maternidade. E a maternidade não é um exercício romântico, ela é um exercício real, um exercício diário de lapidação de um ser, né, que vem e que nos é entregue, nos é confiado, cada um pode dar o nome que quiser, né, para essa força superior. Eu chamo de Deus, porque cada um intitula de uma forma. E eu acredito que quando a gente gera uma criança, traz à luz, né? Essa criança, realmente a gente tem que trazê-lo para a luz, né? E levar luz para a vida desse serzinho. Então, essa trajetória, até fazer com que o filho fique adulto e siga, né, o seu caminho com as suas próprias pernas, não é uma trajetória tão suave, é uma trajetória gratificante, tá? Que vale muito a pena para quem quer ser mãe, né? Para quem já é mãe ou para quem ainda não é e deseja ser, mas não é uma trajetória romântica, não é uma trajetória só de perfumes e flores coloridas. Uma trajetória de sacrifícios, de doação, de entrega, né? De abrir mão, de estar presente e de ter uma pedra preciosa, bruta, e ajudando a lapidar e ajudando, e lapidando e ajudando essa pedra descobrir o seu próprio brilho. Uhum. Para mim, a maternidade é isso, Lucas. Legal, Sinise. Bacana. Muito bom. Muito ótimo. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de compartilhar? Eu sei que a Eliana Morato tem um monte de história para compartilhar com a gente. Ela já tentou outros dias abrir o microfone para falar e não conseguiu. Agora ela vai abrir para falar da mãe dela agora também. Ou de falar de ser mãe. Dá licença, eu vou fechar o meu agora. Tá. Deixa ligado seu vídeo, Eliana, para a gente ver você. Aí, desligou o microfone. Agora liga o microfone. Desligou o vídeo. Aí, ligou o microfone. Agora liga o vídeo. Tá. É porque eu ainda não sou muito boa nisso, viu? Ah, tranquilo. Tranquilo. Ah, agora, peraí, mas aí você parou a voz. Peraí, deixa eu ver se chega aí pra você. Veja se dá pra aceitar aí. É, eu acho que o seu tá com alguma questão que não tá dando pra abrir o som e o vídeo ao mesmo tempo. Então, pode fazer com o vídeo desligado, não tem problema. Faz do jeito que você fez. Aí, agora abre o microfone. Aí, beleza, pode ser assim. Depois você abre o vídeo de novo. Tá bom. Estamos te ouvindo. Então, é, a minha mãe, ela é uma pessoa assim, muito especial para mim. Hoje eu reconheço isso. Por quê? Ela também teve uma vida muito difícil. Como você, Lucas, ela perdeu você não, a sua mãe, ela Uhum, perdeu a mãe dela quando o irmão dela nasceu. Foi no parto, né? Ela era muito novinha, ela devia ter uns 7, 8 anos. Eles eram 4 irmãos, né? E aí o pai, como eles era de tribo indígenas, né? Então ele teve que dar, vamos português, claro, ele desfez os filhos para outras famílias cuidar. E se dispersou toda a família. Cada irmão foi para um lugar, né? Ficou muitos anos, mais de 50 anos sem ter contato, não sabia onde que estava. O pai também sumiu, não sabia onde que estava. Então foi uma vida bem muito difícil para ela, né?
Isso foi a história dela. Ela pegou e foi para uma família, assim, para trabalhar como empregada doméstica, certo? Na onde ela ficou até aposentar. Agora, com 60 e pouco ela aposentou, mas ela parou de trabalhar com 80. Hoje ela está com 85 anos. E nesse meio tempo, quando ela tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, ela começou a namorar e ficou grávida de mim, certo? Só que, naquela época, eu até entendo hoje, né? A gente teve muita desavença, muitas coisas, que era muito difícil uma mulher solteira, sozinha, criar um filho. Aí ela pegou e me deu para uma outra família também cuidar. Entendeu? Você viu como que a história se repetiu? Ela teve que ir para um outro lugar porque a mãe dela faleceu. A minha, ela estava comigo, mas ela não teve condições de poder cuidar de mim. Aí também eu tive uma outra família, porque ela não tinha condições, certo? Com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, essa família pegou e veio, a minha avó, que ela chamava de vovó, porque eles eram muito idosos, então não me ensinou a chamar de mãe e pai. E por também pela diferença de raças, eles eram bem negros, e eu era a única branquela da família, né? Até quando eu era criança, eu queria ser negra de qualquer jeito. Eu me sentia a excluída da família no sentido de eu ser branca, né? Mas foram pessoas maravilhosas. Ela veio a falecer e eu tive que morar com a minha mãe, certo? Porque a minha mãe pediu que fosse dessa forma. Nessa época, minha mãe já estava casada e já tinha minha irmã, que é a única irmã que eu tenho. Só que aí nós tivemos muitas desavenças. Por quê? Ela e eu não tivemos uma convivência até os 12 anos, né? Via-se de vez em quando, mas não tinha convivência. E o esposo dela, que está com ela até hoje, infelizmente ele tinha o vício do alcoolismo, né? Então se complicou tudo, né? Porque eu fui criada num outro sistema, num outro ambiente, que era bem diferente, tudo. Então, quando eu tinha 18 anos, eu estou fazendo rápido, assim, para vocês poderem entender. Quando eu tinha 18 anos, eu resolvi casar. Eu vou casar, vou seguir minha vida e vou deixar ela. Mas ficou sempre alguns pesos, algumas coisas que aconteceram, tudo, né, que foi dificultando. Nós tivemos alguns distanciamentos, algumas coisas assim. Eu só fui entender o lado dela, Lucas, como que é engraçado. Quando eu comecei a caminhar dentro é, dessa parte do xamanismo, dentro dos rituais xamânicos, dentro do ritual de cacau, dentro do ritual da ayahuasca, dentro da espiritualidade, trabalhando, aí eu fui entender, né, que o principal, ela me deu foi a vida, entendeu? Foi a vida que ela me deu. Isso não tem preço, não tem nada. E através da minha vida, eu dei vida a dois filhos maravilhosos, né? Eu tenho um filho de 35 anos e o outro vai fazer 29. E eu já tenho netos, eu tenho três netos. Então você vê a importância que ela fez para mim. Ela me deu a minha vida eu fui dando a vida para meus filhos já me deu esses netos. Então, tá tudo certo. A única coisa que tinha que ser é eu aceitar aquilo que não foi tão bom assim, mas entendi que ela não tinha recursos internos, eu entendi que era o que ela podia me oferecer, que ela não tinha condições de oferecer mais do que aquilo. Mas foi muito difícil entender isso e aceitar. Hoje eu aceito tudo isso. Hoje nós temos uma convivência melhor, né? Graças a Deus. Quando dá, eu vou lá na casa dela. Ontem mesmo fiquei, passei com ela. Vou domingo novamente almoçar com ela, né? Então, temos uma convivência mais saudável hoje. Mas tivemos muitas situações difíceis. Mas hoje eu agradeço, sou muito grata pela vida que ela me deu, muito grata pela pessoa que é uma pessoa muito forte, trabalhou até nessa idade, uma pessoa muito responsável, então, é uma pessoa muito especial, sabe? Uma pessoa maravilhosa. Hoje eu entendo e vejo ela dessa forma. Antigamente não tinha como, mas hoje eu entendi que ela é minha mãe e me ofereceu tudo o que ela podia, dentro dos recursos que ela tinha. E está tudo certo. E como mãe, eu também estou procurando dar tudo para meus filhos que eu posso. Como hoje eu tenho meus netos, então tudo para eles que eu posso. E sou muito grata pela essa vida. E é isso aí. Muito Que le- obrigada.
Que Desculpe legal, aí, Eliana. foi prolongada aí. Não, 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 tá ótimo, Eliana, tá no tempo. Que legal sua história, muito bacana. Temos a Alessandra. A Alessandra quer falar alguma coisa a respeito da sua mãe? Compartilhar alguma coisa? Ah, assim, acho que a história não sei se seria muito. É pouco diferente, né? A outra realidade, questão de faixa etária, tudo. Mas, assim, eu tenho muito a agradecer a minha mãe, né? Tudo que eu sou, tanto do ponto de vista profissional, moral, espiritual, foi valores e prioridades dela, né? Da minha família como um todo, minha avó também, minha tia, que são as mulheres que me representam, que são as minhas inspirações. E aprendo até hoje, né? Porque tá todo mundo envelhecendo, ainda tô convivendo com eles e tô vendo que tem certas coisas que não dá pra deixar debaixo do tapete porque não é compulsório, né? Chegou em certa idade, tá resolvido. Então a gente tem que começar a resolver desde já. E é isso, tô aprendendo com ela sempre. É sempre um aprendizado. Teve dores, claro, mas o sentimento que eu tenho é de muita gratidão. É. Ouvi? O microfone tava Sim, sim, aberto. tava falando. Entendi. Legal, bacana. Bom te ver. Lucas, Nós nunca tínhamos te visto por aqui, com a câmera aberta. Bom te ver. Lucas, rapidinho. Eu falei pra você que não ia falar e não vou falar mesmo porque eu não me sinto confortável, mas eu preciso falar uma coisa. Ok, Tanto a Senise quanto a Eliana, elas responderam algumas perguntas que eu faço pra mim mesma com relação à minha mãe. Então, essa aula já foi mais do que suficiente pra mim, aí era só pra agradecer. legal. Que legal, Prix. Pessoal, é muito interessante quando a gente abre para falar, né, sobre as nossas emoções, sobre as nossas relações com os nossos familiares. E eu ia fazer um desfecho falando sobre um assunto, mas nós já tivemos esse desfecho falado pela Eliana, que independente de tudo que acontece na nossa vida, independente da relação, de como ela é, se ela é agradável, se ela não é, se ela tá viva ou não, se ela tá presente ou não, a coisa mais importante da nossa vida, com certeza, foi ela ter dado a nossa vida, né? A oportunidade de estarmos aqui hoje, por exemplo, é devido a esta mãe. Estarmos aqui hoje às 9h30 da noite, dia 10/5 de 2026, cada um com a sua idade, cada um no seu tempo, cada um da sua forma, cada um com a sua saúde, cada um do jeito exatamente como está, é por questão dessa mãe. E é muito interessante quando a gente volta para trás, a gente olha e consegue observar dessa forma, porque quando a gente observa dessa forma, todas as desavenças, tudo aquilo que está fora do lugar, a gente tem a possibilidade de colocar no seu devido lugar. Não que a gente vai fazer a modificação, não que a gente vai fazer mágica e vai transformar o passado. Jamais. Mas a gente tem a oportunidade de conviver bem com todas essas coisas e dar um novo significado para aquilo. Dar um novo significado. Porque independente de tudo, a mãe é aquela que traz a nossa alma para cá. Ela traz a nossa alma para cá. Isso tem uma importância gigantesca. Graças a ela, nós estamos aqui. Graças ao nosso pai também. Mas hoje, como é um dia especial do Dia das Mães, nós também vamos fechar, né, dizendo a respeito dessa mãe, o quanto todas elas, né, são incríveis, são fortes. Eu vi um vídeo falando sobre isso e a mulher contava que quando ela era criança, ela observava no final da tarde o pai dela chegando, né, e ele chegava cansado e ele chegava já com a comida pronta para ele e ele descansava. Porém, essa mãe, o trabalho dela nunca terminava. O trabalho dela simplesmente é infinito. Desde quando ela topa ser mãe até o final da vida dela, ela sempre vai estar numa posição onde ela cuida.
de todos, abraça a todos, traz para perto, de forma carinhosa, nos trata, nos alimenta, nos deixa nutridos. Então, o papel dessa mãe é de uma coisa assim que a gente não consegue dizer em palavras, a gente só consegue sentir. E hoje, para a gente fazer a nossa meditação, nós vamos fazer uma meditação diferente. Nós vamos fazer uma meditação no estilo de regressão, para a gente poder fazer essa prática de uma maneira, talvez vocês possam nunca ter feito na vida de vocês, e eu vou ter essa oportunidade de estar conduzindo para vocês. Então, aqueles que se sentirem mais confortáveis com a luz apagada, pode apagar. A gente vai dar início. Eu vou apagar aqui também as minhas luzes, que eu quero ficar bem no escurinho hoje. Talvez eu fique. Aí, tá ótimo assim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Antes da gente começar a nossa meditação, muito obrigado por vocês compartilharem a respeito da vida de vocês, da mãe de vocês, essa particularidade que é tão incrível. É, Nós vamos agora navegar juntos através da sabedoria da meditação para a gente poder continuar enriquecendo ainda mais esse momento. Lembrando que nós temos duas coisas principais neste começo da meditação. A primeira coisa é o conforto. Busque o conforto, busque a maneira mais confortável que o seu corpo possa estar neste momento, seja lá como você quer, mas que você possa olhar para si mesmo e falar: estou confortável e posso permanecer nos próximos minutos dessa forma tranquilamente, sem ter incômodo no corpo, nas costas, nas pernas, no pescoço, nos ombros. Acha esse conforto. Depois que a gente encontra esse conforto, que a gente se ajusta, a gente começa a levar a nossa atenção para a respiração. Começa a observar a sua respiração da maneira como ela está, sem querer fazer modificações agora nesse começo. Só observa. Perceba se você está respirando pelo nariz e soltando pelo nariz, ou está respirando pelo nariz e soltando pela boca, ou às vezes até respirando pela boca, inspirando pela boca. Veja se ela está lenta, se ela está rápida. Perceba se essa respiração ela é profunda ou ela é curta. Muitos detalhes a gente consegue encontrar nesse segundo momento. E para a gente poder aumentar o foco, a gente começa a fazer uma pequena modificação nessa respiração, que é inspirar cada vez mais profundo. Não precisa na primeira vez já encher o peito de ar, mas vai crescendo esse peito, vai inspirando cada vez mais profundo. E quando solta o ar bem devagar. Vai relaxando a sua respiração, vai cuidando dessa respiração. Sendo assim, temos postura, temos o nosso equilíbrio corporal, temos o nosso conforto. Agora temos o foco na respiração. Já começamos a entrar na nossa meditação. Eu quero que vocês observem o dia de hoje. Hoje vocês estão aí no canto de vocês, mas comecem a lembrar de algo próximo. Comecem a lembrar, primeiramente, o que vocês comeram hoje no almoço e com quem vocês estavam durante o almoço. Lembrem do gosto da comida,
Lembrem do cheiro da comida. Lembrem do ambiente onde vocês fizeram este almoço, seja lá com quem foi, com a mãe ou sem a mãe. Usa a criatividade da sua mente com os olhos fechados. No meio dessa escuridão toda, cria as imagens, cria os cheiros, cria as cores, expande essa capacidade. Antes do almoço, vamos lá para o nosso acordar. Como foi que você acordou? Acordou cedo? Acordou tarde? Lembra o horário que você acordou? Lembra quais foram os passos após você ter acordado? Você tomou seu café, escovou seus dentes? Vai fazendo tudo isso mentalmente, vai criando essas imagens, vai relembrando cada detalhe e voltando um pouquinho mais para trás. Lembre algum detalhe do dia de ontem. Onde você estava no dia de ontem? O que você fez no dia de ontem? Somente lembre, não julgue nada, não interaja com nada, somente lembre, recrie as imagens, traz a consciência, desperta a consciência. E voltando um pouco mais para trás, há exato uma semana atrás, neste domingo, o que que você estava fazendo? Onde você estava? O que você fez na semana passada? Perceba se na semana passada foi basicamente uma reprise deste dia de hoje, mas se não foi, se você não fez as mesmas coisas, lembra dessas coisas. Lembra no seu domingo passado. Traz essas memórias, desperta essas memórias. Observa essas memórias. Todo registro está contido dentro de nós. Só precisamos aprender a despertá-lo. E voltando um pouco mais para trás, há um mês atrás, a memória já começa a ficar um pouco mais complexa, mas o que você estava fazendo há um mês atrás? Como você estava se sentindo há um mês atrás? Não precisa ser exatamente no domingo, mas como estava a sua vida há um mês atrás? Teve algo muito legal que aconteceu? Teve algo muito triste que aconteceu? Traz essa recordação. Lembra de algum momento há um mês atrás, onde você estava? Foco na sua respiração, criatividade na mente. E vamos voltar um pouco mais para trás. Um ano atrás. Quem era você há um ano atrás? Você se lembra de como era? Traz essa memória.
Lembra onde você estava, o que você estava fazendo há exatos um ano atrás? A vida melhorou? A vida piorou? Observa. Observa em que ponto você estava há um ano atrás. E voltando um pouco mais atrás, há 10 anos atrás. Quem era você há 10 anos atrás? O que ocorria na sua vida há 10 anos atrás? Você trabalhava em outro lugar, que hoje você não trabalha mais? Você convivia com uma pessoa que você não convive mais? 10 anos atrás, desperta essas memórias. Deixa que seu cérebro busque essas informações. Lembre de como era, lembra dos desafios, lembra das conquistas dessa pessoa de 10 anos atrás. Calcula na sua mente quantos anos você tinha 10 anos atrás. Quanto tempo se passou? Quantos dias se passaram? E vamos voltar um pouquinho mais atrás. Agora a gente está na nossa época, finalizando a nossa escola. A gente é bem jovem, por volta dos 18, por volta dos 20, por volta dos 22 anos de idade, nessa faixa, entre os 18, 22 anos, faculdade, finalizando a escola. Leva sua memória para essa época. Lembra de você, lembra dos seus traços, lembra de como você era, como era seu cabelo, lembra dos seus amigos da época, com quem você convivia, com quem você namorava ou tinha se casado. Lembra dos seus professores, lembra da rua por onde você passava, como era a sua casa, na época que você tinha essa idade. Deixa o seu cérebro trazer essas recordações. Deixa a mente despertar essas emoções. E a gente volta um pouco mais para trás. Se observa agora quando você era adolescente, por volta dos seus 15 anos, entre 10 e 15 anos de idade. Traz as recordações do que você fazia, esportes que você praticava, a escola que você frequentava. Traz na sua mente como você ia para essa escola andando de ônibus, alguém te levava. Desperta essas memórias.
Lembra como era seu corpo? Lembra o que você gostava de comer? E a gente vai voltar um pouco mais para trás. Agora as memórias começam a ficar um pouco turvas, mas tente se lembrar. Nessa época você tinha 5 anos de idade. Lembra os cuidados que era necessários ter com você? Lembra como era o seu cabelo? Lembra dos seus brinquedos? Lembra de você aprendendo a andar de bicicleta? Lembra de tudo aquilo que era tão especial na vida dessa criança? Se conecta com essa criança que você era. Caso seja difícil lembrar, faça um pouco mais de força. Tenta lembrar de alguma coisa marcante, mesmo que seja algo difícil. Lembra, traz, traz para sua mente. E a gente agora volta um pouquinho mais para trás. Aqui é quase impossível de se lembrar, mas agora você é um nenê de colo. Imagine como era sua mãe cuidando de você, seu pai, se eles estiveram juntos ou não. Se imagine como foi o seu trabalho para essas pessoas conseguirem criar você, transformar você num adulto hoje. Observa você chorando, querendo atenção, querendo se alimentar e principalmente estando com medo dessa vida que começou. Medo do barulho, medo dos cheiros, sentir a dor quando acontecia algo. Lembra desse nenê de colo. E a gente volta um pouquinho mais para trás. Você ainda nem tem condições de pensar a respeito disso, mas a nossa mente é criativa. Use o poder da sua mente para se imaginar antes da sua concepção. Quem era você? De onde você veio antes de habitar esse corpo? Perceba que você é pura luz. Perceba que essa informação ela é muito importante. Observa você antes de ser você, hoje.
Se concentra na sua respiração. Se mantém exatamente neste lugar. Deixe seu cérebro trazer essas informações de toda essa vida e antes dela. Deixa que essas memórias sejam despertas. Se concentra na sua respiração. Om Vatsvaha Tatsavitu Varenyam Pargo Devatsya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhuvatsuvaha Tatsavitu Varenyam Bargo Devatsya Divmahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhuvatsuvaha Tatsavitu Varenyam Bargo Devatsya Divmahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Vatsuvaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devatsya Divmahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Vatsvaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devatsya Divmahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om. 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 Continua respirando.
Muito bem. Aos poucos a gente vai retornando, vai mexendo os seus pés, acordando eles bem delicadamente. Acorde as suas mãos também, movimentos leves, tranquilos. Veja se seu corpo precisa de algum alongamento ou se espreguiçar nesse momento. E a gente, ainda de olhos fechados, une as nossas mãos em frente ao peito, agradecendo por esse momento, esse dia tão especial que é o Dia das Mães, que a gente possa aproveitar bastante esse caminho dessa meditação que nós fizemos hoje. As memórias vão vir durante a semana, durante os dias, que a gente possa utilizar todas essas recordações, essas memórias que a gente acessou, que a gente abriu as portas, que a gente deixa todas elas virem à tona para a gente poder curar, não só curar, para a gente poder ressignificar e também se divertir com todas elas, se sentir grato, feliz e entender que tudo que acontece na nossa vida para sempre será um plano da luz. Os momentos bons, normalmente eles se concretizam depois de muito suor, muito esforço. Que a gente possa levar no nosso coração que aparentemente qualquer plano do mal, qualquer coisa que a gente interprete como escuridão, que a gente tenha a certeza, a plena certeza de que já há um plano do bem embutido por trás daquilo. E que somente o tempo revela e traz a luz à tona. Que nós possamos honrar cada vez mais as nossas mães, agradecê-las por nossa vida e que a gente sempre possa compartilhar e honrar tudo aquilo que nos foi dado de presente desde o dia do nosso nascimento. Eu agradeço a todos vocês pela confiança no meu trabalho. Vocês são sempre muito bem-vindas e que nós possamos ter uma semana abençoada, cheia de alegria e uma renovação interna infinita. Que assim seja. Namastê. Eu vou deixar aberto aqui para caso alguém queira falar alguma coisa. E depois a gente pode descansar tranquilamente. Eu já vou ir. Obrigada, Boa boa noite. semana. Boa noite, muito obrigada. Boa semana para todos. Boa semana, Senise. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Gratidão, Lucas. Muito obrigada por Valeu, tudo. Eliana. Um abraço a todos. Obrigado. Você também. Boa noite. Boa semana. Valeu.